Quer ler o verso 4, 8 e 11. Capítulo 15, verso 4, 8 e 11. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Mas, irmãos, eu quero tratar, na sequência destas 3 parábolas, que estão absolutamente conectadas, porque o assunto é comum, sobre o tema 3 tipos de perdidos que foram achados. 3 tipos de perdidos que foram achados. Na ordem, há 3 tipos de pessoas ou coisas perdidas: uma inanimada, uma dracma, uma moeda, uma ovelha e uma pessoa. Cada uma foi perdida de uma maneira. A ovelha se perdeu de uma maneira, a dracma foi perdida de uma maneira, e o filho foi perdido também, ou se perdeu de uma maneira diferente. Mas, nas 3 parábolas, há um final comum também: a festa, a alegria. A alegria com a ovelha que foi encontrada, achada, a alegria na dracma que foi achada, e o pai, de braços abertos, faz uma grande festa com o filho perdido que volta para casa e para os braços do seu pai. E nestas 3 parábolas eu queria lhes mostrar muito claramente que cada uma dessas parábolas tipifica, caracteriza um tipo de perdição. E nenhum de nós pode acreditar, porque Jesus não iria escolher essas 3 e o autor sagrado não iria colocar essas 3 parábolas sem um propósito. Nada na Bíblia é colocado sem propósito. Há uma conexão, há uma sequência. Esse texto não está solto em parábolas, mas eles formam um todo, inclusive com um final lá no capítulo 16, aí mesmo de Lucas, que vou lhes mostrar. Amados irmãos, que nós possamos identificar as características dos perdidos à luz dessas 3 parábolas. Primeiro, por uma questão absolutamente didática, eu vou começar com a moeda. Na sequência a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho que se perde. Mas por uma questão absolutamente didática, deixe-me começar pela moeda. A moeda representa o perdido que literalmente não sabe que está perdido. A moeda não tem vida em si mesma, ela não sabe que está perdida, ela foi perdida. E isso é interessante porque lá quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, no verso de número 1, vai dizer que nós, antes de Jesus Cristo, nós estávamos mortos em os nossos delitos e em os nossos pecados. Portanto, a moeda não tinha vida em si mesma, como nós não tínhamos vida. Nós só passamos a ter vida em Cristo Jesus, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A moeda, amados irmãos, é absolutamente inconsciente. Como inconsciente é o perdido. Tem gente que está perdida, mas não sabe que está perdido. Tem gente que está literalmente perdido, mas acha que não está perdido. A moeda, amados irmãos, ela não se perde,
ela é perdida. No texto diz que ela não se perde, a mulher perdeu a dracma, a moeda. Assim são algumas pessoas, amados irmãos, afastam-se de Deus inconscientemente, acham que não estão perdidas, mas estão literalmente perdidos. São pessoas, amados irmãos, que literalmente advieram, alguns até de lares evangélicos, alguns que talvez tiveram até seus nomes escritos no hall de membro de uma igreja, mas os seus nomes não estavam escritos no livro da vida. São perdidos que estão perdidos e não sabem que estão perdidos. A moeda não pensa, a moeda nem sente que está perdida. Quem sente é o dono. O dono sabe que perdeu a moeda, mas a moeda não sabe que está perdida. Como alguns que não sabem que estão perdidos, mas Deus sabe. O Espírito de Deus sabe. O Cristo por quem morreu, Ele sabe que estão perdidos. A moeda não sabe que está perdida, mas a dona da moeda sabe que ela está perdida. A tristeza do perdido, amados irmãos, que não sabe que está perdido, é exatamente essa. Ele não tem consciência de que está perdido. Ele está perdido, mas não sente que está perdido. Não sabe que está perdido. Uma moeda, quando se perde, por mais valiosa que ela seja, à medida que o tempo passa, ela perde o seu valor. É assim com os perdidos, inconscientes, não sabem que estão perdidos, mas estão deixando de ser valorados, estão perdendo o próprio valor naquilo que eles mergulham para a sua própria perdição. A tristeza do perdido é que ele não sabe que está perdido, é que ele está perdendo o próprio valor, ele não se sente valorado. Este é o perdido, representado pela moeda. Ele não tem nenhuma consciência de que está perdido. Como você deve conhecer pessoas longe de Deus, longe da igreja, longe da palavra do Senhor, mas não se sentem perdidos. Mas a moeda não se sente perdida. Quem sente falta e quem sabe que ela foi perdida é a dona da moeda. Deus sabe os que são deles. Deus sabe quem são os seus. Aqui nós vamos ver que a moeda, além de não se sentir valorada, porque à medida que o tempo passa, ela vai perdendo o seu valor, ela não tem sentido para a vida. O perdido não consegue encontrar sentido para a sua própria vida, porque lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 15, diz que há um buraco no nosso coração, que só Deus pode nos preencher. Nós nascemos com um senso de eternidade, e esse senso de eternidade só pode ser preenchido com o eterno, o próprio Deus. É possível que você conheça esse tipo de perdido, gente que está perdido, mas não sabe que está perdido, gente que não sente que está perdido, mas mesmo sem sentir que está perdido, ele consegue perceber que o seu valor, o senso de vida, o senso de direção, ele inexiste. Não consegue abençoar ninguém, se sente vazio. Primeiro tipo de perdido, o perdido que não sabe que está perdido. Segundo tipo de perdido, agora sim eu quero que você olhe para a ovelha. O perdido que sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. A moeda nem sabe que está perdido e muito menos como voltar. A ovelha não. A ovelha sabe que está perdida, ela só não sabe como voltar. Este é o tipo de alguns perdidos que nós conhecemos e que talvez façam parte das nossas famílias. É gente que sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. A ovelha, quando não ouve a voz do seu pastor, ela não desfruta da companhia das outras e começa a se
desgarrar. O que ela vai ouvir não é a voz do pastor, o que ela vai ouvir, com certeza, são os uivos dos lobos. Sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. Diferente da moeda que é perdida, a ovelha se perde. Preste atenção nisso. Diferente da ovelha que é perdida, a ovelha, literalmente, ela se perde. Não sabe, entretanto, como voltar. Do mesmo modo, amados irmãos, nós sabemos que algumas pessoas se assemelham a esta ovelha, que estavam no aprisco, seguras, se alimentando em companhia, sob a proteção do pastor, mas dão uma fugidinha do aprisco. Em pouco tempo começa a perceber que está perdida, tem consciência de que está perdido, mas não sabe como voltar. Perdeu o senso de direção, perdeu o siso. A voz do pastor não é mais ouvida, repito, só os uivos dos lobos. E aí eu posso perguntar para você aqui, eu tive a grata satisfação de ter acesso a um livro que dava algumas características das ovelhas, inúmeras características de ovelha, mas eu me detive a 3 coisas que levam uma ovelha a se perder. 3 coisas que levam uma ovelha a se perder. Primeiro, deixar de ouvir o seu pastor. A ovelha que deixa de ouvir o seu pastor, com facilidade, ela desgarra, ela deixa a companhia das outras e se perde. A segunda é exatamente essa, né? Se separar das demais. Por isso que eu não acredito, nem por um só segundo, alguém que não está na companhia dos crentes, alguém que não pertence a uma comunidade, alguém que não consegue viver numa igreja, dizer que se sente literalmente salvo, protegido, guardado pelo pastor. É mentira, é engodo, porque isso vai na contramão da natureza da ovelha. Ela precisa da companhia das demais, diferente do bode. O bode convive só, ele pode andar sozinho, ele vagueia sozinho. A ovelha não. Separar-se das demais. Mas tem uma terceira coisa interessante: o apetite desmedido. A ovelha tem um apetite desmedido, e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, e vai procurando, e quando percebe, diz: cadê os meus irmãos? Onde é que está o meu pastor? Né? E aí nós podemos entender, amados irmãos, o que pode levar alguma ovelha a se perder no que diz respeito aos apetites desmedidos: ganhar dinheiro, lazer, sexo, muito trabalho. São apetites desmedidos. Cá para nós, você não conhece crente que tem um apetite desmedido para trabalho? Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para a filha, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus, mas 24 horas trabalhando. Outros, um apetite desenfreado por lazer. Lazer. E a ovelha tem esse apetite desmedido. Mas tem um detalhe: ela come durante o dia, e a noite chega. E quando a noite chega, os lobos saem. E há momentos na vida de uma ovelha perdida, que sabe que está perdida, está empantufada daquilo que ela comeu demais, ou desejou demais, só que a noite chegou. E quando a noite chega, vem o desespero. Sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. Quando a noite chega, pode representar o desemprego. Passou uma vida inteira se dedicando de dia e de noite à empresa, e do dia para a noite é descartado como um lixo, que nem reciclável é. É um pedido de divórcio. Passou a vida inteira negligenciando a família, buscando saciar um apetite desmedido,
Mas aí a noite chegou, os filhos não reconhecem mais. A noite chega para a ovelha que está desgarrada, que sabe que está perdida, mas não sabe como voltar. O terceiro perdido, aí é o filho. Note bem, a moeda, ela não se perde, ela é perdida. A ovelha, ela se perde, mas não sabe como voltar. Agora tem o filho, e nós vamos ver nessa parábola tão conhecida, talvez a mais conhecida de toda a história da literatura mundial. Ele sabe que está perdido, mas ele também sabe como voltar. Essa é uma diferença crucial. O filho sabe que está perdido, e ele sabe como voltar. O moço não foi perdido, ele se perdeu. Esse jovem, o mais moço, ele não se perde acidentalmente, como foi o caso da moeda. Ele se perdeu premeditadamente. Pai, eu quero dinheiro. Está aqui. Prostitutas, amigos, chiqueiro. Diferente da ovelha, que sabe que está perdido, mas não sabe como aconteceu, é um apetite desmedido e não sabe como voltar. O filho sabe por que ele se perdeu, mas ele também vai saber como voltar. Ele desejou se ausentar da presença do pai, da casa do seu irmão. Ele desejou as prostitutas. Ele desejou gastar o seu dinheiro em terra distante, diz o texto sagrado. Ele desejou gastar o seu dinheiro com os seus amigos, aqueles amigos de farra, que quando acabou o dinheiro, nenhum apareceu. Este moço não só errou na escolha que fez, mas chegou ao mais degradante lugar que um judeu poderia chegar, ao chiqueiro, um animal imundo para um judeu. Esse é o destino daqueles que se perderam porque quiseram, sabiam exatamente o que estavam fazendo, optaram por se perder. Eu lhes mostrei aqui os 3 tipos de perdidos. A moeda, ela não se perde, ela é perdida. E nem sabe como voltar porque é inconsciente. É o pecador contumaz, que nunca teve uma experiência com Deus, acha que não é perdido. A ovelha, ela se perde, quer voltar, mas não sabe. Ela conhece a voz do pastor, mas agora está distante demais. Usufruiu da companhia das demais, mas achou que a comida, os prazeres, valia mais do que a companhia das outras. Mas agora você tem um perdido que sabe que está perdido, porque se perdeu, mas ele também sabe como voltar. E aí eu queria que você olhasse comigo, como é que Deus age com cada um desses perdidos? Como é que Deus age com os perdidos que não sabem que estão perdidos? Como é que Deus age com aqueles que se perderam, mas não sabem como voltar? Como é que Deus age com aqueles que se perderam, porque quiseram se perder, sabem como voltar? Como é que Deus age? Deixa eu lhes mostrar. Primeiramente, amados irmãos, eu quero que você olhe comigo, porque o que um perdido que não sabe como voltar e que nem sabe que é perdido pode encontrar-se com o Senhor. Ele não sabe.
Efésios capítulo 2, verso 1. Mortos. Um morto não sabe o que está fazendo, um morto não tem vontade. Aliás, em Efésios capítulo 2 vai dizer que nós antes de Cristo, nós andávamos segundo o curso do diabo. Nós andávamos segundo as orientações do diabo, do maligno. Talvez você esteja um pouco atônito com o que eu estou dizendo, mas vai lá em Efésios capítulo 2, por gentileza. Os meninos podem colocar aí, Efésios capítulo 2, dê uma espiada nesse texto, verso 1, ele nos deu vida, ele quem? Jesus, ele nos deu vida, estando vós o que? Mortos, em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mortos, orientados e dirigidos pelo inferno, fazendo a vontade da carne, moedas, perdidos sem saber que éramos sequer perdidos. Como é que Deus age com essas pessoas? O verso 8 vai dizer, né? Verso 8 do capítulo 2 de Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que um morto, o que é que um perdido que não sabe nem sequer que está perdido, como é que ele se move na direção de Deus? Graça, graça, graça e graça. João 15,16, Jesus vai nos humilhar, porque muitas vezes nós já achamos que nós, sou eu, olha, salvação sou eu. Se eu não quiser, não sou salvo. João 15,16 diz assim, a não ser que você queira depois riscar esse texto da sua Bíblia: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis muitos frutos. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós éramos moeda, nós éramos, como Paulo vai dizer no capítulo 2, mas quer ver, de Efésios, quer ver como a coisa ainda era pior? Eu quero que você dê uma olhada agora, né, por gentileza, verso 5, no verso 3, no verso 4 primeiro, Efésios 2,4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós, de novo, Paulo que está dizendo, nós, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, os mortos, mas agora em Cristo Jesus, vivos por graça, graça e graça. Amados irmãos, é por isso que essa doutrina é tão extraordinária. Verso 13, querem mais? Naquele tempo, que tempo de moeda, que tempo de perdidos sem saber sequer que éramos perdidos. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas louvado seja o nome do Senhor, mais bendito seja o nome do Senhor, mais bendito seja o nome daquele que vive eternamente. Verso 14: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Como é que Deus age
com moedas como eu era e você. Pela graça, Deus diz: eu vou escolher esse, eu vou trazer esse para mim, esse é meu, eu vou tirar ele do mundo das trevas, eu vou tirar ele das garras do inferno, eu vou dar vida a este que está morto. Graça, graça e graça. Como é que Deus age, amados irmãos? O que pode fazer um perdido que está perdido, sabe que está perdido, mas não sabe voltar, como é o caso da ovelha? Aí sim, agora já foi salvo, já deixou de ser moeda, agora é ovelha, está perdido, sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. Como é que faz agora? Só tem um jeito: gritar. Mas ovelha não grita, ela vai balir. E sabe, amados irmãos, tem hora que a gente vê algumas ovelhas perdidas, sabem que estão perdidas, não sabem como voltar, mas estão mudas, são orgulhosas, não dão um gemido para que o pastor ouça. São ovelhas orgulhosas que estão perdidas, sabem que estão perdidas, não sabem como voltar, mas não gritam. Diferente da moeda, a ovelha pode balir, ela pode gemer. A moeda não tem como, é inanimada, mas a ovelha sabe. Eu gosto muito, amados irmãos, do que o Salmo 5, verso 3 diz: o Senhor ouve a minha voz quando clamo, o meu gemido chega à sua presença. E é quando nós sabemos que estamos perdidos e não sabemos como voltar, que nós precisamos dizer: Deus, tenha misericórdia, eu me perdi, os meus apetites desenfreados me levaram para longe do Senhor, me levaram para longe da palavra do Senhor, me levaram, eu não consigo mais ouvir a voz do meu pastor, eu agora não tenho mais a companhia das minhas amigas, dos meus irmãos, o que eu ouço agora são só os uivos dos lobos. Eu sei que eu estou perdido. Ouve, Deus, o meu gemido, ouve, Deus, o meu clamor. Você pode gritar nesta noite, você pode balir, do termo mais técnico, nesta noite, porque Deus está aqui para ouvir o gemido daqueles que sabem que estão perdidos, mas não sabem como voltar. O que pode fazer o perdido que sabe que está perdido e sabe como voltar? Aí nós estamos na parábola do rico, do filho pródigo. E aí, olha o verso 16. Verso 16 do capítulo 15 diz assim: grifa na sua Bíblia: caindo em si. Grifa aí: caindo em si. O cara tomou consciência de que ele estava perdido, sabia por que estava perdido, a situação em que ele se encontrava, mas ele também vai saber como voltar. Ele agora vai dizer: eu agora quero ir ao meu pai para dizer: pequei contra o céu e contra o Senhor. O que um perdido que sabe que está perdido, por que se perdeu, e sabe como voltar? Nós precisamos olhar para esse moço. Ele vai dizer, caindo, o texto diz, caindo em si. E o que Deus faz? Na figura do pai, diz o texto sagrado, que quando este moço cai em si, diz o que vai fazer. Ele vai dizer: eu já não sou mais digno de ser chamado sequer filho. Ele diz assim, ele cria um roteiro. Ele diz: eu vou chegar para meu pai e dizer: eu não sou mais nem digno de ser chamado filho, me trata como um dos teus jornaleiros, me trata como um dos teus empregados.
E quando ele vai chegando, diz o texto sagrado que seu pai já o enxerga à distância. O pai nunca perdeu a esperança de ver o filho voltando. Os filhos perdidos que não sabem que são perdidos, o Senhor vai atrás. Os perdidos que sabem que estão perdidos e não sabem como voltar, Deus está com seus ouvidos atentos para ouvir o seu clamor e os seus gemidos. Mas os filhos perdidos que sabem que estão perdidos, porque se perderam, o Senhor continua dos braços abertos, esperando eles voltarem para casa, reconhecendo que são pecadores, que pecaram, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, que se arrependeram dos seus maus caminhos, que se arrependeram do que fizeram com o pai, com o dinheiro do pai, com o nome do pai, com o nome da igreja, com o nome da denominação, caindo em si, diz o texto sagrado, caindo em si. O grande problema de alguns é que ainda não caíram em si. Agora deixa eu te fazer a pergunta: vai precisar comer comida de chiqueiro para cair em si? Só caiu em si quando perdeu tudo. Você vai experimentar as misérias que este mundo oferece? Vai esperar se deitar com prostituta? Vai esperar comer bolota de porco? Vai esperar perder todos os amigos que só queriam te espoliar? Vai querer chegar nos chiqueiros da vida para cair em si? Caindo em si, ele reconhece. Verso 18 diz: viu seu pai ao longe, grife essa expressão, ao longe viu seu pai. Esse pai que tipifica o nosso dele, nunca perdeu você de vista, e nunca perdeu a esperança de você voltar, caindo em si, reconhecendo que é pecador, e voltar para a casa do pai, e voltar a ter intimidade com o pai, e receber as honras de ser filho do Pai eterno, caindo em si. Levantar-me-ei, verso 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Enquanto isso não acontecer, meu filho, deixa eu lhe dizer, o que tem são bolotas de chiqueiro. O que tem é gente querendo roubar tudo que você tem. O que tem é gente querendo te levar para os mais profundos porões do pecado. Mas ele cai em si. E a maior evidência de que alguém caiu em si é quando reconhece que de fato é pecador. Deixa eu concluir. Amados irmãos, a ovelha e o filho morreriam longe de casa. A ovelha morreria comida, estraçalhada pelos lobos da vida, se não tivesse sido encontrada e trazida de volta. O filho seria no máximo um criador de porcos. Mas a coisa mais linda, amados irmãos, nesse texto, é que a moeda perderia o seu valor. Todos perderiam. Quem se distancia só tem a perder. Quem se perde só tem a perder. Isso é algo comum nas 3 parábolas. Quem se perde só tem a perder. Quem se perde só tem a perder. Mas em todas estas 3 parábolas, há outra coisa que é comum: a festa, a alegria. A mulher dá uma festa porque encontrou a moeda antes dela perder valor. O pastor da festa porque encontrou a sua ovelha querida, ainda que a 100ª. O pai se alegra e dá um banquete, dá-lhe o anel, o veste, mata um boi cevado.
a festa na casa do Pai. Quanto mais longe, mais perdido e mais perdas. Quando achados, alegria. As 3 parábolas terminam com muita alegria. Começam com perda e tristeza, e termina com festa, alegria. A festa preparada para mim, para você, para esta igreja, irmãos. Irmãos, tem perdidos que não sabem que estão perdidos. Tem perdidos que sabem que estão perdidos, só não sabem voltar. Vergonha. Estão tão longe que precisa de alguém ir ao encontro para ouvir os seus gemidos. E há perdidos que sabem que estão perdidos, porque estão perdidos e estão voltando para a glória de Deus. E nós precisamos, como terceira igreja, nos preparar para receber esses 3 tipos de perdidos, porque eles vão voltar. O Senhor vai trazê-los e vai usar eu e você, vai usar nós como instrumento da graça para achá-los, restaurá-los, curá-los. Não permita, amados irmãos, que a sua história seja contada de uma outra maneira, senão com festa, com alegria. Eu tenho certeza, como a luz que ilumina os meus olhos, que você conhece perdido dessas 3 naturezas. Perdidos que nem sabem que são perdidos. Perdidos que se perderam e não sabem como voltar. E perdidos que sabem que estão perdidos, sabem como voltar, mas ainda não caíram em si. Eu concluo dizendo que a nossa história nesta igreja, a minha, a sua e dos que o Senhor vai trazer para este lugar, vai terminar em festa em nome de Jesus. O seu filho vai voltar, o teu marido vai voltar, o Senhor vai achar esta moeda. Ele não sabe que está perdido, o Senhor vai achar, porque é graça, é graça, é graça, é graça. Os perdidos que sequer sabem que estão perdidos, o Senhor vai atrás. O Senhor vai atrás por graça e misericórdia. Por graça nós somos salvos. Mas os perdidos que se perderam e não sabem voltar, Deus vai nos usar para ouvir os seus gemidos e trazê-los de volta. Vai usar os pastores desta igreja, vai usar os líderes desta igreja, e nós vamos atrás da 100ª ovelha. Nós iremos atrás destas pessoas. E os filhos que estão perdidos, os crentes que estão perdidos, sabem por que estão perdidos, por que se perderam. Cabe a mim e você orarmos para que eles caiam em si, para que eles reconheçam onde eles estão e voltem arrependidos, não para a terceira igreja, mas para os pés de Jesus, para os braços do Pai. Se coloque em pé em nome de Jesus.